Olá a todos, dessa vez a gente vai falar sobre limite de uma sequência, definição e as propriedades básicas. Primeiro uma intuição, né, do que é limite de uma sequência. Você vai dizer que o limite de uma sequência n, quando n tende a infinito é igual a L, quando os termos dessa sequência ficam arbitrariamente próximos desse número L, a partir de algum índice que vai depender de quão arbitrariamente próximos você quer que os termos fiquem de L. Tá? Nesse caso a gente diz que a sequência converge, e tem várias maneiras de escrever isso, tá? Tem gente que escreve apenas limite a n com um índice n igual a L, ou tem gente que só põe limite de a n igual a L. Porque quando você está lidando com uma sequência, né, você não tem como fazer o limite quando a n tende a 3 ou 25, não faz sentido. A sequência só está definida para índices inteiros, então você não tem como chegar perto de 3 com n, você não tem como fazer n igual a 3,1, mas dá para fazer o n para infinito, esse é o único limite que faz sentido. Quando a sequência não converge, a gente diz que ela diverge. Vou colocar aqui uma figura de uma sequência convergente. Eu plotei aqui uma sequência com uma forma bem complicada. A n é n menos 1 sobre n menos 3. Bom, essa coisa que você está lendo aqui, ela tem limite 1. E você mais ou menos vê isso na figura. Né? Os termos até começam um pouco selvagens, longe de 1, mas se você quiser ficar bem perto do 1, digamos, sei lá, a 0,2 unidades do 1, você consegue desde que você olhe para os termos da sequência a partir de, sei lá, o 28, ou 29 ou 30. Se você quiser ficar a um décimo de 1, aí você vai ter que ir mais na frente. Não sei nem se esse gráfico mostra direito qual é o ponto que eu tenho que tomar. Mas a ideia é que eu consigo ficar tão perto quanto eu queira de 1, desde que eu olhe para lá na frente na sequência, desde que eu olhe a gente fala para a cauda da sequência, a partir de um certo ponto. Note-se, esse gráfico não prova que esse limite é 1, tá? Ele parece indicar, mas ele não demonstra nada. Até porque só olhando o gráfico eu não sei como é que é a sequência a partir dos 50, né? Mas depois você pode fazer a conta direitinho e mostrar que essa sequência tem limite 1 com os teoremas que a gente vai ver a seguir. Bom, vamos pegar alguns exemplos um pouco mais simples, né, para a gente tentar enxergar um pouquinho essa noção de limite. Por exemplo, considera só a sequência n menos 1 sobre n, que era o primeiro pedaço daquela expressão que estava ali em cima. Né? Eu fiz aqui o gráfico para a gente ter uma ideia, mas de novo o gráfico não prova nada sozinho, né? E parece que essa sequência tende a 1 quando n vai para o infinito. A sequência de números é 0, 1 meio, 2 terços, 3 quartos. Uma maneira de ver que ela realmente tende a 1 quando n vai para o infinito é reescrever isso assim, como 1 menos 1 sobre n. E agora fica bem claro que eu consigo fazer isso ficar quão próximo de 1 eu quiser. Se você quiser que isso aqui fique a um décimo do número 1, basta n ser 10 ou mais. Se você quiser que essa expressão fique a um centésimo do número 1, você quer que ela fique acima de 0,99, basta pegar n igual a 100 ou mais. Qualquer erro que você me der, margem de erro em torno do 1 que você me arrumar, eu consigo dizer uma frase seguinte, tipo, olha, se você pegar o n daqui para frente, eu consigo ficar dentro da sua margem de erro, perto do 1, considerando a sua margem de erro. Por isso que o limite da sequência é de fato 1. Bom, vamos fazer um outro exemplo? Vamos olhar então agora para esse outro exemplo. Né? A sequência é menos 1 elevado a n, que é uma sequência que fica alternando entre 1, menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Será que o limite dela é 1? Afinal de contas, tem infinitos termos perto do número 1, em cima do número 1, mais arbitrariamente próximo do que isso, impossível. Apesar disso, o limite dela não é 1, porque para o limite de uma sequência ser um certo número, todos os termos da sequência a partir de um certo ponto têm que estar próximos daquele número. Não é o caso aqui. Por mais que você olhe os índices só a partir de 1 trilhão, sempre vai ter 1 e depois em seguida vai ter um menos 1, que está longe do 1. Por isso, esse limite da sequência não é 1. Analogamente, não vai ser menos 1, simplesmente esse limite de sequência não existe. Ela fica oscilando entre dois números, nenhum deles presta como limite. Bom, essa foi a intuição de limite de uma sequência ser igual a L, quando uma sequência converge, mas a gente também tem definições análogas para dizer quando que um limite de uma sequência é mais ou menos infinito. Vamos dar uma olhadinha nelas. Intuitivamente, se a sequência n fica arbitrariamente grande a partir de um certo índice, a gente diz que o limite de n quando n tende ao infinito é mais infinito. E, analogamente, se os termos ficam arbitrariamente negativos, sei lá, abaixo de menos 1 milhão, abaixo de menos 1 trilhão, a partir de um certo índice, a gente diz que o limite é menos infinito. As definições são muito, muito semelhantes às definições que se aprendeu no cálculo 1 para funções reais de variável real. Para dar um exemplo de sequência que tem limite mais infinito, pega simplesmente, por exemplo, a sequência dos quadrados perfeitos, n ao quadrado. Né? A sequência é 1, 4, 9, 16. Bom, qualquer número que você me der, eu consigo fazer n ao quadrado ficar maior do que seu número,
E não só n ao quadrado fica maior do que o seu número, como todos os termos da sequência a partir daquele n também ficam maior que o seu número. Você fala assim, 1 milhão. Eu pego n igual a 1000, e qualquer n que você pegar de 1000 para cima, vai ficar acima de 1 milhão a sequência. Então, por isso que o limite de n ao quadrado é mais infinito. Bom, não porque fica acima de 1 milhão, mas porque fica acima de qualquer número que você me der. Bom, vamos ver isso formalmente agora, né? Formalmente, as definições são, de novo, muito parecidas com as que você talvez tenha visto no cálculo 1. A primeira é que se você pega um número real, eu vou dizer que o limite da sequência é esse número real. Se para toda, por assim dizer, margem de erro positiva, existe um certo índice na sequência, tal que todos os termos da sua sequência ficam dentro da margem de erro, em torno daquele L, sempre que o seu índice passar daquele índice primeiro que você escolheu aqui. Isso tem que ser para todo epsilon, tá? Qualquer margem de erro que você pegue, por menor que seja, tem que ter um índice a partir do qual todo mundo está dentro da margem de erro. Analogamente, a gente diz que o limite é mais infinito quando para qualquer número que você me der, tem um certo índice a partir do qual, para todos os índices acima desse, a sua sequência passa daquele número que você me deu. E menos infinito é a mesma coisa, só que você agora vai pegar o seu número real e vai achar um índice a partir do qual está todos os termos da sequência abaixo do seu número. Isso tem que valer para todos os números reais n que você botar aqui. Aí eu digo que o limite de n é menos infinito. A boa notícia é que a gente não vai lidar muito com essas definições formais, tá? A gente vai aprender a fazer as contas sem precisar delas, mas deixa eu mostrar para você quais são os teoremas que a gente tem que vão facilitar as nossas contas. Bom, o primeiro teorema, que é muito útil, é o seguinte. Se você tem uma função f de x real de variável real, aquelas do cálculo 1, você pode criar uma sequência simplesmente pegando a sua função e amostrando nos naturais. Bom, nesse caso, se a função tem um certo limite L, então a sequência também tem esse limite L. E olha que isso vale até se você trocar esse L por mais infinito, aqui vai ser mais infinito. Se você trocar por menos infinito, aqui vai dar menos infinito. Por que isso é verdadeiro, né? Olha, dá para enxergar a intuição por trás dessa proposição nesse gráfico aqui. Eu fiz o gráfico de uma função aqui. Se a função está tendendo a um certo número, nesse caso aqui a gente até vai ver daqui a pouco que é zero, então a sequência, que é uma amostragem do gráfico, tem que chegar perto do mesmo número, né? Se a função está ficando arbitrariamente próxima de zero, a sequência também vai ficar, porque os valores da sequência são um subconjunto dos valores da função. Bom, vamos fazer a conta. Esse gráfico aqui é exatamente o gráfico dessa sequência com esta função, tá? Então, se eu te falasse, vamos ver qual é o limite da sequência ln de n, onde n é 1, 2, 3 são os naturais. A ideia é que você toma uma função que é basicamente a mesma fórmula dessa sequência, f de x igual a ln de x sobre x, e agora você pode usar todas as suas ferramentas do cálculo 1 para descobrir se o gráfico dessa função tem uma assento horizontal. Nesse caso aqui específico, eu tomaria esse limite, isso é limite quando x tende a infinito, ln de x sobre x. E aí, bom, como o cara de cima vai para infinito e o cara de baixo também, isso é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, eu posso usar L'Hopital. Então, pela regra de L'Hopital, deriva em cima, deriva embaixo. E agora fica bem mais claro qual é esse limite, né? Quando x vai para infinito, 1 sobre x vai para zero. O que a proposição dali de cima está dizendo é que se a função vai para zero, então a sequência que é uma amostragem da função, também vai para zero. Agora, você tem que tomar muito cuidado, tá? Essa proposição vale numa direção só. Se o limite da sua função for um número real, ou infinito, ou menos infinito, você pode concluir que a sequência vai para aquele número real, ou para infinito, ou para menos infinito, respectivamente. Agora, se você fizer a conta da função e descobrir que a função não tem nenhum limite quando x vai para infinito, porque ela fica oscilando de alguma maneira maluca, você não tem como usar essa proposição, tá? Você não pode dizer, então a sequência também não tem limite. Isso é falso. Deixa eu mostrar isso para vocês. Então, aqui um exemplo com caveiras, que é um exemplo para ter na cabeça com muito carinho, para tomar muito cuidado. Eu vou pegar uma função que é seno de πx. O gráfico é esse preto aqui. E aí eu vou pegar uma sequência amostrando essa função dos naturais. A n igual a f de n igual a 0, n igual a n igual a 2. A sequência, então, são os pontos vermelhos. Nota que a função não tem limite quando x vai para infinito, porque ela fica oscilando entre menos 1 e 1, não se decide para onde ela quer ir. Aí você vai falar assim, pelo teorema, então, se a função não tem limite, a sequência... Não, errado. Se você tentar usar essa proposição nesse caso, você quebra a cara, porque o limite da função não existe. Então não encaixa a hipótese, nem no L, nem no infinito, nem no menos infinito. Então você simplesmente não pode usar a proposição. E de fato, nesse caso específico, a sequência, bom, você viu, né, pelo gráfico, né, é um bando de zeros.
Quando você joga um número inteiro aqui em seno de px, seno de nπ é sempre zero, né? Portanto, o limite dessa sequência é zero também, a sequência é constante, fica tão próximo de zero quanto eu quiser, aliás, está o tempo todo em cima do zero. Tá? Então, muito cuidado, a volta dessa proposição não vale. Bom, isso dito, as propriedades dos limites das sequências são quase todas idênticas às propriedades dos limites das funções. Deixa eu colocar aqui na tela algumas delas para a gente confirmar que elas realmente valem. Se você tiver duas sequências convergentes, uma converge para A, uma converge para B, e bom, aqui eu botei C, um número real, você tem as seguintes propriedades. Primeiro, se você tiver uma sequência constante, o limite é a própria constante. Segundo, o limite da soma de duas sequências é a soma dos limites das duas sequências. E da subtração também. Igualzinho você tinha com funções. Limite do produto é o produto dos limites, e limite da divisão é a divisão dos limites, desde que o limite da sequência do denominador não seja zero. Se a sequência do denominador vai para zero, você simplesmente não pode usar isso, vai ter que pensar de algum outro jeito para ver se tem limite ou não. Tá? Você não pode usar essa igualdade. São as mesmas propriedades que os limites de funções tinham, e de fato as demonstrações, se a gente fizesse formalmente, seriam virtualmente idênticas. Idem para o teorema do confronto. Lembra o lema do sanduíche lá do cálculo 1? Ele vale para sequências também. Se você tiver três sequências ensanduichadas, Bn entre a n e Cn, isso não precisa valer para todo n, não. Basta para todo n a partir de um certo ponto. Porque como a gente está olhando o limite quando n vai para infinito, só interessa a cauda da sequência, o final, o comportamento final da sequência. Os primeiros poucos termos não afetam o limite. Então basta que isso aqui seja verdadeiro a partir de um certo ponto. Se isso for verdadeiro a partir de um certo ponto, e as duas sequências de cima e de baixo convergirem para o mesmo número, então a sequência do meio fica exprimida e vai ter que ir para esse mesmo número. Eu vou deixar para os exemplos para o próximo vídeo, que aí você pode ver com cuidado com um gráfico mais colorido, por que isso funciona, uma ilustração disso, e um exercício mais difícil que precisa do lema do confronto para ser resolvido. Vai ficar no próximo vídeo, tá? Bom, para fechar esse vídeo, deixa eu colocar aqui um teorema bastante útil. Se você tem uma função contínua num certo número L, e você tem uma sequência que está se aproximando de L quando n vai para infinito, e você agora montar uma nova sequência, que é aplicar a função nos termos a n da sequência original. Bom, o limite dessa sequência nova vai ser f de L. Pode parecer um pouco complicado, mas vamos fazer um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender o que está acontecendo, né? Então eu vou pegar aqui Bn, raiz de 2 mais cosseno de 1 sobre n, e eu vou pensar nessa sequência assim, como f de an, onde an é a sequência lá de dentro, 1 sobre n, e f de x é a operação que você tem que fazer com an para chegar no Bn, ou seja, f de x é raiz de 2 mais cosseno de x. Observa que essa função é contínua, bom, no seu domínio, né? Porque esse cara aqui é sempre positivo, 2 mais cosseno de x sempre positivo, porque o cosseno de x está entre menos 1 e 1, raiz também é contínua, sem problema nenhum, composto contínuos é contínuo. Essa função é contínua em qualquer ponto que você quiser. Portanto, o limite da sequência Bn, que é exatamente f de an, né? Vai ser você fazer o f do limite de an. E o limite de an é muito mais simples, é zero, né? Então você pode passar o limite aqui para dentro e calcular só primeiro esse L, e depois jogar na função. Joga esse zero na função, dá 2 mais cosseno de zero, raiz de 3. Tá? A intuição por dentro disso é que quando n vai para infinito, esse cara se aproxima de zero, portanto, o cosseno de 1 sobre n vai se aproximar de cosseno de zero, que é 1, exatamente porque a função cosseno é contínua. Quando você soma 2, essa expressão aqui dentro se aproxima de 3, então a raiz disso se aproxima de raiz de 3, exatamente porque a raiz é uma função contínua. Ok? Bom, gente, não deixa de olhar o próximo vídeo que a gente tem exemplos e uma interpretação gráfica do teorema do confronto para sequências, mas para limites, por enquanto, é isso, tá? A gente vai treinar muito mais esse tipo de problema nos exercícios. Até mais.